Queridos e queridas, vamos conversar um pouquinho. Sei que Deus já falou muito ao seu coração, Deus já ministrou através dos louvores, através do testemunho que a Venilda trouxe lá da Amazônia, né? Quando nós entendemos essa dimensão dos nossos dízimos que vem para trazer essa manutenção da igreja local, as ofertas que são alçadas para que pessoas sejam alcançadas, cuidadas, acolhidas, é muito gostoso. Entendemos o todo desse lindo projeto de Deus. Deus é maravilhoso e nós temos inúmeros testemunhos do que Deus tem feito em nosso meio. E nós estávamos cantando e naquele segundo cântico onde falava sobre o mar e nós andarmos sobre as águas, sobre as ondas, porque além das ondas ouvirei. Quando nós conseguimos olhar além das ondas, nós conseguimos experimentar algo especial. E esse cântico eu já testemunhei aqui, um momento que nós estávamos numa tempestade no mar ali no litoral de São Paulo, e a minha esposa começou a cantar esse cântico, que nós começamos a cantar em família. E foi algo muito especial experimentar a paz que excede o entendimento. Porque as tempestades, elas vêm, elas fazem parte da nossa vida, e nós precisamos ter o discernimento para entender da onde vem, como vem, qual o propósito dessas tempestades. Nós temos trabalhado aí, nas últimas semanas, sobre firmes nas promessas, sobre as promessas do Senhor. E eu queria que nós estivéssemos hoje trabalhando num texto que está lá em João 16, capítulo 36, João 16, versículo 32 e 33. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto e eu quero trazer uma reflexão hoje sobre essa promessa, sobre uma promessa que está aqui, e que aqui na verdade tem duas promessas, mas uma delas é algo que muitos não gostam de perceber, que essa promessa está na palavra, né? Então, quando nós falamos que no mundo teremos aflições, essa é uma promessa. Mas será que é uma promessa agradável? Vamos ler o texto ali. Versículo 32 diz assim, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe, quando alguém aqui já chegou aqui nessa fase da vida sem ter aflições, sem ter lutas, sem ter provações, assim, não, minha vida nunca teve qualquer balanço mais. Alguém? Levanta a mão aí. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa. No mundo nós vamos ter aflições. Da onde vieram as aflições? Da onde vieram as lutas? Vieram como consequência do pecado, da natureza pecaminosa. Só que é muito interessante porque existe uma promessa de que nós teríamos aflições, mas também existe o escape para essas aflições. Existe uma direção para nós enfrentarmos as provações e as aflições. De repente você chegou aqui nessa noite e o teu coração está aflito. De repente você chegou nessa noite e você está vivendo um momento de grande luta na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. E o que você está vivendo nada mais é do que uma promessa, porque no mundo nós vamos ter aflições. Agora, o nível de aflições, as situações e circunstâncias, e como nós enfrentamos, ela vai depender muito de como eu percebo, como eu vou agir. Porque muitas aflições e muitas lutas, elas vêm dentro de uma dimensão natural. Mas muitas das lutas, elas vêm como consequências das nossas próprias atitudes. E quando eu tenho uma vida longe de Deus, eu começo a tomar decisões desconectadas com Deus, e eu vou ter aflições fruto dessa desconexão.
fruto desse afastamento. E quando nós vamos aqui para o capítulo 16 de João, o que Jesus está relatando aos discípulos? Que ele estava anunciando que viria um novo momento, um novo tempo, aonde Jesus, ele caminhou com os discípulos por aproximadamente 3 anos e meio, fisicamente. Só que a partir daquele momento ele estava anunciando um novo ciclo. Qual era esse ciclo? Aonde ele voltaria ao Pai, ele estaria ascendendo ao Pai, e ele enviaria o Espírito Santo, para que nós pudéssemos enfrentar as provações aqui, enfrentar as provações com a visão de Deus, com o coração conectado com o Senhor. Só que ele coloca ali para os discípulos esse novo momento, esse novo ciclo na vida dos discípulos. Só que os discípulos, o que eles viveram depois desse momento, é muito semelhante com o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque Jesus não está fisicamente aqui. Ele vive, ele está vivo, mas ele não está fisicamente aqui. Só que ele nos enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver, enfrentar e caminhar nesse mundo. No versículo 20, um pouquinho antes do texto que lemos, do 32, diz o seguinte: digo-lhes certamente, vocês chorarão. Olha o que Jesus está dizendo. E lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sabe, a mudança que estava ocorrendo é que Jesus estava voltando ao Pai. Ele estava voltando da onde um dia ele veio, como diz lá em Filipenses 2, ele diz lá: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não julgou, não considerou que ser igual a Deus é algo que deveria se apegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que acontece? Jesus, sendo Deus, ele se autolimita, como consequência do pecado do homem, como a fragilidade da aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Existia uma fragilidade nessas alianças. Jesus, ele vem como homem, ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele vem e ele cumpre a sua missão. Ele cresce como uma criança normal, ele tem uma família, ele tem ali um pai adotivo. Se de repente você é adotivo, você é semelhante a Jesus, Jesus foi filho adotivo. E ali ele veio e ele viveu uma vida normal até que aos 30 anos ele inicia um ministério. E qual era o ministério? Porque ele veio a esse mundo com um propósito, que é anunciar uma nova vida para todo aquele que confiaria de que Deus o tinha enviado para morrer naquela cruz pelas nossas vidas. E aí o que acontece? Ele vem e ele está cumprindo a missão. E ele preparou aqueles discípulos para continuar cumprindo a sua missão. Só que agora ele voltaria ao Pai. E aí ele fala assim: se prepare, porque vai vir lutas por aí, vai vir provações por aí, vai vir sofrimentos por aí, porque isso é fruto da natureza pecaminosa. No entanto, não precisa se preocupar, fiquem tranquilos, porque eu vou estar com vocês. E nós vimos na quinta-feira passada que Deus permaneceria conosco, e permanece, uma promessa de permanência conosco. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E aqui ele diz: eu venci o mundo. Como é bom nós entrarmos numa batalha aonde sabemos que já somos vencedores. Que nem o Flamengo ontem, eu estou já sabendo que era vencedor. Eu não ia deixar escapar, né, Thomas? Brincadeira, os atleticanos, me perdoe aí. É que ele é mais forte do que eu não queria. Eu falei assim, eu pensei, ele não vou, tem muito atleticano aqui. Mas sabe o que acontece? Quando nós entendemos que a batalha já está vencida, a forma como eu vou reagir às circunstâncias tem que ser diferente. E quando eu olho para aquilo que Jesus está ensinando, né, após a ressurreição, a assunção aos céus, inaugura um novo tempo na humanidade.
E Jesus lá em João 14, ele fala que ele estaria preparando um lugar para nós. E quando eu fico pensando, Jesus ele subiu aos céus para preparar um lugar, porque um dia nós estaremos morando com ele. Se você já entregou sua vida genuinamente ao Senhor Jesus, nós estaremos morando com ele. Só que até esse momento acontecer, nós estamos vivendo aqui uma vida que ela pode ser maravilhosa, mas por mais maravilhosa que seja, em algum momento, você vai ter os solavancos, você vai ter as aflições, você vai ter, porque a tendência é eu achar que a luta é só minha, certo? E eu quero trazer alguns destaques aqui, que vai nos ajudar a entender um pouco essa dimensão das aflições, porque viver em paz nas aflições, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu preciso entender, que as aflições, ela é comum a todos, não tem quem não tem aflição. Veja lá no versículo 32, aproxima-se a hora, e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Antes de falar das aflições, ele falou assim, olha, vocês vão voltar cada um para a sua casa, vocês foram preparados agora, e voltem para lá. Tem pessoas que acham assim, não, quem tem muito dinheiro, não tem aflição, é muito tranquilo. Tem outro que fala assim, não, mas olha assim, ó, é casado, a vida perfeitinha, margarina, Doriana, não tem aflição. Ou de repente, hoje eu falava assim, né? Se eu não fosse para a palavra e está ali escrito que todos pecaram, eu tinha uma avó, minha avó, a mãe da minha mãe, ela já começa a rir, né? Não sei porquê, mas eu tinha uma avó porque ela já faleceu. Mas sabe, eu acho que a minha avó nunca pecou. Mas a palavra fala que ela já pecou. Sabe, eu ia na casa dela, fazia aquele bolinho de chuva. Sabe, que você assim, ela ia fazer um pão quentinho, e aí ela fazia os pãozinhos pequenininhos, e nós chegávamos lá e ela colocava os pãozinhos, ela fazia nós amassarmos o pãozinho pequenininho para assar junto com o pão grande ali. Sabe, a minha avó, assim, na minha visão, perfeita, mas a palavra fala e nos alerta que até ela, todos pecaram. Então, não tem ninguém imaculado, sem pecado. O único ser humano sem pecado que já existiu foi Jesus. Porque ele foi 100% humano, 100% Deus, e ele nunca pecou. Todas as demais pessoas já pecaram. E as aflições estão rodeando todos nós. E quando nós entendemos que as aflições independem de classe social, independe de situação, de circunstância. Eu lembro uma situação que eu fui chamado num condomínio de luxo para ir lá participar de um jantar. E eu peguei e fui nesse condomínio de luxo. Eu estava com a minha esposa. E chegamos lá, e era uma pessoa que frequentava a nossa igreja. E chegamos lá e existia uma situação até um pouco constrangedora, porque era só aqueles carros que tinha estrelinha na frente, tinha os negócios macaquinho, não, os macaquinhos, não, cavalinho, cachorrinho, esses negócios aí. Eu falei, misericórdia, não posso nem encostar perto aqui, que se eu bater, se eu riscar aqui, eu tenho que deixar meu carro aqui. E aí eu entrei naquela casa, e ali, cheio de cerveja, vinho, garçom servindo, eu falei, eu achei que era um jantar, mas era um jantar para umas 15 pessoas ali. Eu cheguei, me apresentaram, esse aqui é o pastor, tal. E eu com a minha esposa, aí começo a conversar, aí eles começam a conversar entre eles. Não, quando a gente estava naquela viagem, eu dei aquele balanço naquele navio, eu nem senti nada, mas você viu o tamanho das ondas. Aí quando nós fomos para a Grécia, e nós fomos para não sei onde. E aí, não, mas você viu que eu estou construindo uma outra mansão lá, você viu que eu peguei uma Ferrari nova. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para a porta, falei, dá para fugir. Mas sabe, aí, naquele momento, vem uma sensação. Falei, essas pessoas não têm problema, não. Essa aí está tudo dominado. E aí, antes de jantar, a irmã falou assim, pastor, só podia fazer uma oração? Falei, claro. E aí eu pego, Deus me traz um versículo. Falei, que legal, vocês são amigos, né? Viajaram juntos, viagens maravilhosas e tal. Eu perguntei assim, como é que estão as coisas lá na casa de vocês?
Como é que está o casamento? Como é que está com os filhos? Aí eu li um versículo, orei, finalizei, 5 minutos. A hora que eu terminei de orar, já estava servido o buffet. Só que ninguém foi para o buffet. E de repente vem uma mulher, e de repente vem outra, de repente vem outra. Eles começam a compartilhar o que eles estão vivendo. Depressão profunda. A outra já com não sei quantas cirurgias plásticas, porque o marido não aceita ela como ela é. Ela tinha que fazer tantas cirurgias para permanecer bonita para o marido, e assim foi indo, filhos nas drogas. Eu saí de lá com uma convicção que eu já tinha essa percepção. O que muda é só a área e a forma e a forma da aprovação, mas todos têm provações. Você vê multimilionários tirando a própria vida. E você vê pessoas sem nada de dinheiro, que estão vivendo uma vida muito tranquila. Mas os solavancos vêm para todos. Certo? Nós precisamos entender que os discípulos ali estavam caminhando com Jesus. E após serem capacitados ali, eles foram enviados para dar seguimento à obra do Senhor, agora com o Espírito Santo, que Deus prometeu enviar nos locais aonde eles estavam, aonde Deus tinha direcionado. Certo? Lá em Eclesiastes 9, diz lá: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Olha o que diz ali: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece, o que acontece com um homem bom, o que acontece com um pecador, o que acontece com o que faz juramento, acontece com o que teme fazê-lo. Esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim, eles se juntarão aos mortos. O que Eclesiastes está dizendo? É de um destino de todas as pessoas. Todos nós temos um destino. Qual será esse destino? Qual é esse destino? Você sabe? Você tem consciência aonde todos nós estamos indo? Para onde todos nós estamos indo? Romanos 14 responde essa pergunta. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Queridos, nesse mundo de aflições, todos nós estamos debaixo de chuva e sol. Todos nós estamos debaixo de momentos bons e momentos ruins. Mas independente do que você faça aqui, todos nós, um dia estaremos de joelhos diante do Pai, para prestar contas da nossa decisão. E a nossa decisão nesse lado da morte é eternidade com Deus ou sem Deus. O que as pessoas às vezes perdem a dimensão é de que, como se eu nunca fosse prestar contas diante de Deus, eu quero curtir a vida doidado e continuo escravo das consequências e aflições das suas próprias incoerências. O que Jesus está dizendo aqui: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fiquem tranquilos, porque quando vocês estiverem diante do Pai, se vocês reconhecerem o meu sacrifício, vocês entrarão nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém. Mas agora, se você não entender essa entrega, que grande e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É isso que a palavra nos afirma. Nós precisamos estar sensível ao que Deus quer fazer. Então, todos nós estamos expostos. Por que você está achando que o seu problema é maior que quem está do seu lado?
Por que você está achando que você está sofrendo mais com quem está do seu lado? Eu quero que você olhe para o seu sofrimento e você decida crescer com ele. Pare de ficar comparando e murmurando com as aflições que Deus tem permitido na sua vida. Mas olhe para o Senhor e entenda que existe uma promessa de paz, uma promessa de que Deus continua no controle da história. E aprenda rápido com essas provações, porque isso vai trazer no teu coração um novo tempo. Mas sabe, viver uma paz nas aflições também, é entender que essa paz advinda do Senhor é diferente do alívio momentâneo de uma dor. Veja ali no versículo 32, a segunda parte, diz ali, vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Foi isso que Jesus disse. E ele continua, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, a paz que vem como uma virtude do fruto do Espírito, que ela é espiritual, que ela é consequência da presença do Espírito Santo na minha vida, não está condicionado aos alívios momentâneos das aflições, não está condicionado a isso. Sabe, quando eu entendo isso, eu vou buscar a paz ao invés de buscar os prazeres do mundo. O que acontece é que hoje, cada vez mais comum, eu estou passando por dificuldade, o que faz? Eu vou tentar achar uma forma de aliviar um pouco a minha dor. E por isso que as pessoas vão para o álcool, e por isso que vão para a droga, e por isso que vão para o prostíbulo, e por isso que vão para a pornografia. Eu estou querendo aliviar um pouquinho essa tensão. E eu tenho várias justificativas bem plausíveis para aliviar essa tensão. Olha o meu financeiro, olha o meu casamento, olha os meus filhos. E eu estou buscando uma paz, que ela não é uma paz que vem de Deus como fruto do Espírito, mas ela é sim um alívio momentâneo, que só te joga mais para o buraco e te mantém escravo. Queridos, todo dependente químico, todo dependente de álcool, todo dependente da pornografia, dê um primeiro passo tentando aliviar uma dor, ou tentando ser aceito, porque é uma dor emocional que eu preciso ser aceito por onde eu estou, no núcleo onde eu estou. E eu não percebo quanto isso me escraviza, quanto isso me aprisiona. Um vinhozinho só não tem problema não. Um tapinha no maconha não tem problema não. E eu começo a abrir brechas, e isso começa a me aprisionar. Aonde você tem buscado a paz? Diante dessa provação que você está passando. Aonde você tem buscado viver a alegria? Diante de um cenário de tristeza. Porque se eu busco na porta, existe uma promessa, existe o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, que fala do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Eu preciso entender aquilo que Deus me entregou, e que eu posso acessar a partir da intimidade com o Espírito Santo. Mas agora, quando eu só vou pensar em refletir, trazer alívios momentâneos na minha vida, eu estou vivendo e decidindo viver escravo. Eu estou abrindo mão do banquete de Deus para continuar com as migalhas de Satanás. Eu estou decidindo viver uma vida medíocre e deixo de viver uma vida abundante que Deus me prometeu. Será que você tem vivido essa vida abundante e transbordante? Salmo 119, 165 diz lá: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Queridos, viver conectado é experimentar a paz em sua plenitude. A promessa de aflição está nesse texto de João 16:33. Mas também existe uma promessa de paz. E eu preciso experimentar essa paz estando conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque as lutas, elas vêm, e elas ainda virão. Quem aqui quer ter luta? Tem uns corajosos aqui. Vocês que não querem, então se preparem para se encontrar com Deus vivo lá no céu. Porque se você quer ter luta, se você não quer ter luta, então tem que deixar de viver. Por quê? Viver é enfrentar lutas regularmente. Mas sabe, quando você desenvolve um estilo de vida onde as suas lutas
fazem parte do seu propósito, uau, aí tudo muda. Tudo muda. Eu estava conversando com o pastor essa semana, falou assim, eu vou pregar sobre oração, e eu pedi para Deus me dar uma experiência de oração. E aí começou a vir umas provações lá, e falou, não, Deus, calma, não é tanto assim. Sabe, porque nós temos que até cuidar com o que nós oramos. Nós precisamos estar sensíveis ao direcionamento de Deus. Mas viver em paz das aflições também é vencer as aflições firmados na promessa. Porque quando Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo porque eu venci o mundo. O que gera a superação das aflições, das provações, não vem do mundo, mas vem da promessa, do resultado do sacrifício de Jesus que venceu a morte e levou as marcas da maldição eterna que nós estávamos condenados. Porque Jesus venceu o mundo, nós podemos acessar uma vida plena, uma vida extraordinária, uma vida transbordante. Nós precisamos entender que as aflições, elas nos paralisam se nós deixarmos, porque o antídoto para vencer as aflições já é quando Jesus estava naquela cruz e falou, está consumado, acabou, está consumado. Satanás morreu, Satanás está derrotado, Satanás é um nojento e ele não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu reconheço, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e ninguém mais tira isso de mim, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem demônios, nada. Por quê? Porque eu caminho com uma convicção de que a minha vida é do Senhor, o meu coração é do Senhor, e que vem as aflições, porque eu vou vencer, e eu vou enfrentar, firmado numa promessa de um Deus que prometeu me abençoar, me cuidar. Muitas vezes Deus não te tira das provações, mas Ele te abençoa, cuida de você nas provações. Deus não te tira dos desertos, mas Ele te acompanha, está contigo no deserto. Quando lá em Isaías vai dizer, quando passar pelas águas você não vai se afogar, quando passar pelo fogo você não vai se queimar. Quando você passar, porque o passar é inevitável. Então nós precisamos entender o que Deus faz nesse processo das aflições. Romanos 8:28 diz lá, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Age em todas as coisas, sejam boas ou ruins, é uma promessa. Deus age em todas as coisas, mas Ele coloca uma premissa ali, para o bem daqueles que o amam. Amar a Deus é você agregar um propósito nas tuas provações. As provações vêm para todo mundo, mas para aqueles que amam a Deus, essas provações têm um propósito. Para aqueles que não amam a Deus, eu não consigo identificar o propósito, porque eu só estou olhando na dimensão humana, na dimensão do natural. O meu desafio para você nessa noite é que você possa olhar as suas provações, as suas aflições, com os olhos do sobrenatural, entendendo que Deus age em todas as coisas, agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 2 Coríntios 4, 16, 17 diz lá, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Você tem caminhado com essa convicção? Você tem caminhado debaixo da promessa de que Deus está cuidando de você nas aflições, nas provações, nos teus desafios? Você tem entendido que Deus não faz nada sem ser intencional? Quando eu entendo que as lutas que eu passo, existe um ensinamento agregado, existe um propósito agregado de Deus, eu começo a mudar a minha percepção das lutas e como eu reajo a elas. Eu compartilhava essa semana, eu e minha esposa fizemos 20 anos de casados. E aí nós estávamos
celebrando 20 anos, porque para nós é uma grande vitória. É uma grande vitória porque eu vim marcado por marcas profundas no meu passado, onde eu tinha uma predisposição de viver o adultério, de viver a imoralidade, de adulterar, de deixar que aquelas marcas continuassem me escravizando. A minha esposa vem com marcas do passado, onde o pai alcoólatra deixou marcas que poderia ter influenciado, um abuso deixou marcas que poderia ter influenciado no casamento. Então nós tínhamos duas pessoas improváveis, que se uniu e de repente decidiu viver uma vida juntos, entendendo que nós íamos passar por provações, mas debaixo da direção de Deus. E nós estávamos ali celebrando esses 20 anos e eu comecei a olhar para trás. E teve um momento desses 20 anos que nós passamos por muitas lutas. Lutas financeiras. Uma coisa que nós conseguimos sempre manter foi a leveza na intimidade. Acho que nós nunca discutimos de uma forma mais acalorada. O divórcio nunca passou nem perto da nossa casa. Nem no Google nós pesquisamos. Mas sabe, olhando aqui pelo retrovisor, eu consigo olhar, está vendo isso aqui que nós estamos vivendo hoje? Aquela luta lá atrás era uma preparação para isso. Está vendo essa outra aqui, ó? Aquela luta lá atrás era uma preparação. E nós eu comecei, na verdade, a fazer essa ligação. E aí eu entendo que nenhuma das provações vieram sem propósito. Só que Deus, Ele já está no nosso futuro. Quando nós entendemos isso, ao invés de ficar murmurando e lamentando pelas provações, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Como é que o meu coração pode crescer nesse processo? Porque nós não somos perfeitos. E as provações, e eu não tenho dúvida que virão provações pela frente. Mas as provações que nós já enfrentamos e superamos na dependência de Deus, ela nos fortalece. E as próximas provações parecem ser mais leves. Parece. Sabe por quê? Porque talvez ela tenha a mesma intensidade. Só que as minhas experiências do passado faz com que eu enxergue elas de uma forma mais leve. Talvez está na hora de você olhar, ao invés de ficar lamentando para aquilo que Deus está permitindo ocorrer agora na sua vida, que você olhe para trás e perceba todas as vezes que Deus agiu na sua vida, que Deus operou milagre, que Deus restaurou, que Deus trouxe cura, que Deus trouxe restauração, que Deus te sustentou nas provações. Porque aflições é uma promessa, mas o cuidado de Deus, o amor de Deus e o sustento de Deus nas provações é uma que sobrepõe a promessa da aflição. Então deixe Deus conduzir a sua vida no meio das provações e das lutas que você está vivendo. Você pode fechar seus olhos. Eu quero aqui trazer esse desafio para você. Você que está aqui, quando nós falamos em viver a paz firmado nas promessas, viver entendendo que as provações são comuns a todos, entender que nós devemos estar conectados com Jesus, com o Espírito Santo, que nos capacita a enfrentar as promessas, que nós devemos vencer as aflições firmados nas promessas. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite. Você que está aqui, de repente você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu falei da eternidade aqui. Eu falei daquilo que Jesus prometeu, que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo estaria selando o coração daquele que entregou genuinamente sua vida ao Senhor. Eu quero dar a oportunidade de você que está aqui nessa noite, a você entregar sua vida a Ele, a você colocar as tuas provações diante dEle, a você colocar o teu coração diante dEle. Então, se você está aqui nessa noite, você nunca entregou genuinamente sua vida ao Senhor, eu queria que você fizesse uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço, Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Entrego minha vida em Tuas mãos, ó Deus, faz algo novo.
Faz algo novo na minha vida. Eu quero viver algo novo. Chega de me debater sozinho. Chega de enfrentar as provações sozinho. Eu quero agora que o Senhor esteja comigo diante das lutas que eu estou vivendo hoje, que porventura venham no futuro. Eu quero estar firme no Senhor, em nome de Jesus. Pode manter seus olhos fechados. Você fez essa oração aqui, eu quero desafiar você a levantar sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Se você entregou sua vida, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém aqui está entregando a vida hoje? Graças a Deus, lá atrás já vi. Quem mais? Graças a Deus aqui no meio. Louvado seja lá atrás, graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais? Graças a Deus. Pode baixar aqui no meio, já vi. Lá atrás também já vi. Quem mais? Tá lá no fundo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero trazer um desafio para você que de repente está se reconciliando com o Senhor também. Eu queria que você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero dar um abraço em você aqui. Vem aqui, eu quero poder te receber aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando. Você que está se reconciliando com o Senhor também, vem aqui à frente. Sabe, esse é um momento nosso, é um momento íntimo de família. E nós estamos aqui em família, então não tenha receio. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Já temos um irmão aqui. Deus está fazendo algo novo. Algo novo. Existe uma entrega acontecendo. Você que levantou sua mão, chega aqui. Deus abençoe de uma forma especial. Podemos cantar esse cântico? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Pode chegar, pode chegar. Estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Levantar a mão, chega aqui à frente. Pode chegar, sem vergonha. Não precisa de vergonha não. Chega aqui, nós estamos aqui em família. Pode chegar. Deixa eu só dar uma palavra. Sei que tem alguns aqui que levantaram a mão, tá? Você não é obrigado não, mas eu quero desafiar você a dar um passo de fé. Quando você vem aqui à frente, você está dando um passo de fé, assim, eu decido hoje romper com essa velha natureza, com essa velha forma de ver a vida, e eu decido tornar público, eu decido realmente viver um novo tempo. Eu quero muito que você venha aqui para mim te dar um abraço, para nós termos um tempo juntos aqui, e eu vou terminar orando após cantarmos mais uma vez. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu queria que os irmãos que tomaram a decisão, vem mais perto de mim aqui um pouquinho. Sei que vocês estão preenchendo aí, deixa que já termino. Cheguem aqui. Chega mais pertinho de mim aqui. Eu quero dar uma palavra olhando nos olhos de vocês. Eu sei que tem mais alguém aqui que precisa sair do lugar. Vem aqui à frente. Há tempo ainda. Está nos acréscimos, eu vou orar. Chega aqui. Eu quero orar por vocês, mas eu queria dar uma palavra.
O que eu preguei aqui com relação a essa nova vida é algo que Deus transformou a minha história há 25 anos atrás. Certo? É uma decisão que muda o nosso futuro, que muda o presente, e é uma mudança que ocorre de dentro para fora. O que acontece? A palavra fala de vários terrenos, terrenos que são pedregulhos, que são no beira do caminho, mas ela fala de um terreno, que é um terreno com terra boa, que frutifica. O que eu quero desafiar vocês, é vocês se posicionarem hoje diante do Senhor, porque Deus está chamando vocês para um novo tempo, um terreno que vai frutificar, porque vocês estão sendo desafiados pelo Espírito Santo a entregar, e vocês entregaram a vida a Ele, mas para vocês frutificarem com isso, crescerem com isso. Quando nós pedimos para vir à frente, é para ter esse momento, para nós orarmos, sim, mas também para nós conectarmos, porque nós queremos caminhar juntos nesse processo de crescimento, e eu vou orar pela vida de vocês. Então não deixem de viver o que Deus está chamando vocês para viver nessa noite. Eu queria que você, no seu lugar, pudesse fechar seus olhos, que você pudesse também colocar diante do Senhor o que você precisa colocar hoje de provação. Aqui esses irmãos entregaram a vida ao Senhor, mas de repente você precisa entregar algo aí, que é uma provação que você está passando. Deus falou teu coração, e você vai mudar a forma de você ver, encarar e reagir a essa provação. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor também. Nós vamos orar agora. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque somos desafiados a viver firmes nas promessas de uma paz que excede o entendimento, nas promessas de uma paz que experimentamos de um Deus que nos sustenta nas provações, num Deus que nos abençoa nas lutas, num Deus que muitas vezes não nos tira do deserto, mas nos carrega no colo no deserto. Eu quero aqui colocar, Deus, esses irmãos e irmãs que hoje estão colocando esses desafios, essas provações diante do Senhor. Renova no coração deles a visão de um novo tempo que está sendo inaugurado na vida deles. Eu quero colocar, Deus, essas irmãs, esses irmãos que vieram à frente entregando a vida ao Senhor Jesus, esses que levantaram a mão, que ficaram nos lugares, mas que estão hoje entregando a vida ao Senhor. Confirma no coração deles, ó Deus. Nós queremos caminhar juntos, nós queremos ajudá-los a crescer no conhecimento, na intimidade com o Senhor. Abençoa, Deus, confirma no coração dessas decisões, desses irmãos e irmãs que decidiram entregar a vida, reconciliar com o Senhor. Existe algo novo preparado para eles. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo que vivemos nessa noite, por tudo que estamos vivendo aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês, queridos.